um chamado, né? Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Cada um, irmão, tem um chamado. E o Senhor me chamou para ser levita na casa dele. Aleluia, Jesus. E quando o Neto fez o convite para mim pregar, eu disse: Jesus, eu não sou pregador. Ele disse: é verdade, tu não é não, mas tu és um seu servo. E como meu servo, tu faz o que eu mandar. Aleluia, Jesus. Então disse: então, Senhor, eu vou tentar imitar um pregador. Fui fazer alguns, né? Fiz toda uma partezinha teórica, aquela cor todinha. Quando foi um teão, Jesus disse assim: para com isso, não é desse jeito. Faça do seu jeito. Ele disse: então, Senhor, vou fazer do meu jeito, como tu queres. Amém? Desde já quero agradecer ao pastor Neto pelo convite, né? O irmão José que acompanha a gente sempre na rede social. Vitória, cada irmão, Deus abençoe. E hoje, como é um culto de varão, a gente vai falar um pouquinho sobre os homens, não é verdade? Normalmente, na igreja, os homens são minoria, por incrível que pareça, né? Não é verdade? Até para montar um conjunto de varão é muito difícil. Porque pense num povo difícil de ser tangido, é o homem. Por incrível que pareça. E o mais interessante, dependendo da palavra que a gente vai ler aqui, é que a gente vai comentar sobre um temazinho muito simples: como é a vida de um homem de Deus. Aleluia. Como nós, homens, se comportamos quando recebemos a palavra: tu és um homem de Deus. Isso tem um peso absurdo nas nossas vidas. E eu queria convidar você a abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Paulo escreve aqui aos Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler alguns versículos. A carta dele é extensa, mas o Senhor me permitiu escolher alguns versículos e é neles que a gente vai falar um pouco. Então a gente vai ler o versículo primeiro, o segundo, e depois a gente vai para o 8, para o 9 e para o 10. Amém? Efésios capítulo 5, primeiro, segundo, depois o 8, o 9 e o 10, que diz o seguinte. Amém? Se nos encontrarem. Irmão, não se preocupe não, que tem até a meia-noite, né? Tu falou: irmão, vai até a meia-noite. E olha, porque eu não sou pregador, imagina se fosse, né? É forte o negócio, sabe? Meu Deus. Então diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. E o versículo 8 diz o seguinte: porque em outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém? Interessante que quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava lendo a carta, e a carta ela é muito profunda, porque quando nós olhamos quem era Saulo antes de ser Paulo, a gente nunca imaginaria que aquele homem seria verdadeiramente um grande homem de Deus. Mas para você ver como Deus confunde, principalmente o ser humano. Se a gente for olhar a história de Saulo, Saulo era um cara bem estudioso, era um doutor na palavra. Ele não era qualquer um. Ele era um doutor, ele era uma autoridade. E o conhecimento dele era tão profundo, ele cumpria tão ao pé da letra a palavra, que foi dado poder a ele até da morte. Então, se ele chegasse numa cidade e aquelas pessoas falassem que serviam a Jesus, e na cabecinha de Saulo naquele tempo, Jesus não era absolutamente nada, então não importava se era criança, se era adulto, se era idoso, no mínimo ia ser jogado por leão, no mínimo. E garanto a você que o Saulo não tinha pena de ninguém. E se nós formos olhar para o dia de hoje, quantas vezes nós agimos do mesmo jeito? A gente não tem pena de ninguém. E o mais engraçado é que muitas vezes, por estar na igreja,
a gente já acha que está transformado. E na maioria das vezes, ainda não é verdade? Mas quando a gente começa a olhar a história de Saulo, a gente vai ver um homem que, por incrível que pareça, ele era temente à palavra do Senhor. Ele guardava o que estava na palavra do Senhor. Mas faltava algo que, quando entrou na vida dele, até o nome mudou. Deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. E o mais interessante e intrigante é que quando Jesus ele teve um encontro com Jesus, estava até conversando com a minha esposa sobre isso, ele caiu Saulo e quando levantou, já levantou transformado. Agora imagina para um homem desse, autoridade, conhecido no estado todo, no país todinho, sanguinário, não tinha pena de ninguém, e agora ele estava falando de Jesus. E dizendo que Jesus mudou a história dele, mudou a vida dele, e a partir daquele momento não vivia mais ele, mas Cristo nele. Aí eu pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes as pessoas chegam aqui totalmente destruídas. As pessoas chegam com a vida, um passado absolutamente terrível. E muitas vezes, quando ela mesmo aceitando Jesus, a gente é o primeiro a dar as costas. Sabe por que a gente se acha melhor, não é verdade? É bem assim mesmo, a gente se acha melhor. A gente acha porque muitas vezes eu mesmo sou um caso que praticamente nasci dentro da igreja. Então é muito mais fácil para mim achar que eu sou melhor do que você. Porque eu nasci na igreja, porque muitas vezes eu nunca bebi, porque muitas vezes eu nunca fumei, porque muitas vezes eu nunca me prostituí, eu posso se achar melhor do que você. E onde Jesus prega totalmente ao contrário. E o mais interessante, que quando Paulo teve toda aquela transformação, a gente pensa que foi do dia para a noite que ele teve aceitação. Quem disse que ele teve aceitação do dia para a noite? Levou tempo. Levou muita pedrada. Mas o mais interessante é que quanto mais batia nele, é que ele dizia que Jesus mudou a história dele. É que pessoas eram transformadas através da história dele. E quando a gente vai para o dia de hoje, eu costumo dizer aos meus amigos mais próximos, são poucos, que nós homens, nós precisamos tomar uma atitude cristã de mudar o nosso caráter. Principalmente quando se envolve a igreja e a família. Eu não posso estar pregando aqui se a minha esposa que está ali, que me conhece, primeiramente quem me conhece mais é Jesus. Depois a mulher que dorme comigo, que acorda comigo, que está no meu dia a dia, que é minha esposa. Ela sabe quem eu sou daquela porta para fora. Porque aqui tudo é fácil. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo é santo. Aqui nós somos transformados. Mas sabe o que atesta a gente é quando a gente passa naquela porta. Os nossos vizinhos, o que é que vão dizer da gente? Quem somos depois que atravessamos aquela porta? Quem somos quando nós estamos no trabalho? Que as pessoas muitas vezes não estão nos vendo. Quem somos quando a gente está com o celular sozinho e que você tem acesso a ir muito longe? Quem somos quando a nossa família, a nossa esposa olha para a gente e diz: puxa, por mais que ele tente, mas ele ainda continua me traindo. E o mais profundo disso, meu querido, não queria falar, mas o Senhor disse: tu vai falar. E se Deus está falando é porque Deus sabe para quem é e por que é. E eu me lembro que na história de Paulo começou a falar de um Jesus que mudava a história. E Paulo começou a ser preso porque falava de Jesus. Os próprios amigos de Paulo, aquelas lideranças, começaram a dizer: não, peraí, não é assim não, filho. E Paulo, por incrível que pareça, quanto mais apanhava era que nem bambu, tronchava e não quebrava. E Paulo começou a fazer umas cartas. Agora imagine, irmão, você todo quebrado, você levar um cacete daquele, só porque você estava falando de Jesus, e você ainda escrever para outras pessoas e falar bem assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu tenho 4 filhos. Um é o João, que é o mais velho, e eu costumo dizer para alguns amigos meus que o João, ele olha para mim como um espelho. Muita coisa do que eu sou em casa, referente à minha casa, o João está observando. E quando ele casar, boa parte do que ele vê dentro da minha casa, ele vai querer fazer na casa dele. Se o João
ver eu batendo na mãe dele, automaticamente quem fosse casar com ele ia também apanhar. Dificilmente não apanharia, porque se meu pai faz, tá tudo certo. Tá certo. Meu pai é meu espelho, meu pai é crente. E eu comecei a entender uma coisa, meu querido. Você quer ver uma igreja transformada de verdade? Transforme a sua casa. Se a sua casa for transformada, a sua igreja não vai ser diferente. Eu costumo dizer que igreja cheia não é sinônimo de igreja abençoada. Mas igreja transformada pode ter 2 crentes, mas a atmosfera é totalmente diferente. Você pode andar na rua por onde você passar e as pessoas vão olhar para você, vão dizer, verdadeiramente vai ali um homem de Deus. Muitas vezes não tem nem dinheiro. Vai ali uma mulher de Deus, muitas vezes não tem nenhuma roupa para ir para a igreja. Mas as pessoas vão reconhecer, porque não é mais você, mas é Cristo que vive em você. Há mais ou menos há uns anos atrás, eu resolvi mudar a história da minha casa. Eu disse, Jesus, a partir de hoje, tudo que é meu, tudo que tu me deu, não vai me pertencer mais. Vai ser tudo teu. Irmãos, eu pensei que era só falar. Mas quando você entrega tudo na mão do Senhor, Ele coloca tudo no lugar. E muita coisa que vai acontecer na sua casa não é do seu agrado. Porque o Senhor vai colocar tudo no seu devido lugar. Porque a sua casa mudou de dono. Glória a Deus, aleluia. E eu comecei a orar, minha esposa começamos a orar. E o Senhor começou a mudar a história da nossa casa. A gente começou a ver nossos filhos fazendo, cantando, louvando, participando da obra de uma forma efetiva. E o mais interessante é que as minhas meninas, elas são muito observadoras. Tudo que a gente faz, ela diz, por quê? Por quê, pai? Pai, porque a gente tem que ir para a igreja. Pai, porque Jesus morreu. Pai, porque o irmãozinho ali chama palavrão e a gente não pode chamar. Porque o irmão pode sair, eu não posso sair. É muitos porquês. E eu costumo dizer para ela o seguinte, nem tudo que os outros fazem, você tem que fazer também. A gente tem que estar baseado na palavra do Senhor. É essa palavra que é a nossa guia, o nosso guia. É Ele que, essa palavra que vai mudar a nossa história. E olhando a vida de Paulo, eu vi uma parte da história de Paulo, muito profunda. Paulo perto de morrer. Irmão, já estava quase sem força. Tinha apanhado muito. E o mais engraçado é que as cartas mais impactantes de Paulo foram todas perto dele morrer. Onde normalmente a gente não quer nem falar, porque a gente leva um pisãozinho no dedo e a gente não quer nem falar de Jesus. E imagina mandar uma carta para alguém. Aí no ano que vem, no ano passado, o Senhor colocou uma grande prova na minha casa. E sinceramente, eu não queria dar palavra nem para mim, imagina para os outros. E foi o tempo que Deus nos usou mais profundamente para dar uma palavra para os outros. E eu disse, Senhor, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou falar se eu estou nessa situação? E o Senhor dizia, ei, não é como você quer, não é como você deseja, você entregou a sua casa na minha mão, e é como eu quero. E eu queria fazer um convite especial para cada homem que está aqui, cada mulher que está aqui. Você, a partir de hoje, entregar tudo o que você tem na mão do Senhor. Você pode perguntar, irmão Hélio, vai ser fácil? Vai não. Vai ser muito difícil. Porque muitas vezes alguns costumes que a gente tem em casa, que muitas vezes a igreja não vê, o Senhor vai cortar pela raiz. Mas a partir de hoje, não é assim. A partir de hoje, sou eu no comando. Tem que ser como eu quero. Porque nós, como somos filhos, quando o nosso pai é muito bom, o que é que a gente faz? A gente quer agradar o pai. Não é verdade? Não é assim que funciona. Se o João quiser dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai agradar. Ajeita para cá, ajeita ali, vai um quarto. Ele vai ajeitar porque ele quer ganhar algum presente. É natural. Agora, imagina Deus quando você se posiciona e você diz, Deus, a partir de hoje, eu vou respeitar a minha mulher. A partir de hoje, eu vou ser um homem de caráter nessa cidade.
na tua casa, por onde eu passar. Glória, aleluia. Aí você vai ver. Uma cidade desse tamanho mudar do dia para a noite. Glória a Deus, aleluia. Tem um ditado muito conhecido que diz assim: todo homem ele é igual. E outro ditado mais conhecido diz assim: então por que escolhe tanto? Se todo mundo é igual. Não é verdade? O que eu aprendo com Jesus é que ninguém é igual a ninguém. Mas quando nós temos o caráter de Cristo, nós começamos a ficar um parecido com o outro. Glória a Deus. E a coisa é tão interessante que até eu que sou feio fico bonito. Porque Jesus era bonito, então se eu fico parecido com Jesus, eu fico mais bonitinho, pelo menos. Isso é muito bom. E para você ter noção, você pode dizer assim: irmão Edson, mas a sua casa era toda cristã, né? Na minha casa só tinha minha mãe de crente. Na minha casa só era minha mãe, eu e meus irmãos na igreja. A gente pequenininho não entendia quase nada de Jesus. E minha mãe era o esteio da casa. Meu pai não era crente. E o mais engraçado, que meu pai não é muito de falar. Meu pai é muito reservado. E eu puxei um pouco de meu pai sobre isso. Mas o engraçado de tudo é que quando você tem caráter, não importa se você é crente ou não crente, você tem. E eu nunca vi, e olha que eu sou conhecido por aí, e ando um bocado, eu nunca vi, eu nunca ouvi, eu nunca presenciei meu pai trair a minha mãe. E olha que meu pai não era crente. E eu fui crescendo e me perguntando: como é que meu paizinho, que não é crente, que tem um monte de amigo aí, não faz? Eu digo: não, tem alguma coisinha aí, eu vou procurar. Irmãos, eu procurei. E o mais engraçado que eu não encontrei. E um dia, antes de casar com a minha esposa, meu pai me chamou para conversar. E ele disse: você já escolheu? Eu disse: já, pai, já escolhi. Está tudo certo. Escolheu mesmo? Escolhi. Pronto. Olhe para ela. Aprenda a partir de hoje. Ela vai ser a sua única esposa. Só troca se morrer. Irmãos, foi um choque para mim. Eu disse: meu Deus do céu. Então escolha com cuidado. E olha que meu pai não era crente. E ele disse: principalmente você que é cristão. Glória a Deus. E eu não entendi aquilo ali. Mas eu comecei a entender que quando nós passamos aqui a viver na casa do Senhor, não importa o teu passado. Muitas vezes você acha: puxa, irmão, depois eu fiz tanta coisa. Puxa, irmão, eu já entristeci o Senhor. Eu já saí da casa do Senhor. Eu já fiz tanta coisa. O Senhor não tem noção. É verdade, você não precisa nem me contar. Porque se você se arrependeu, Jesus te libertou de todo pecado. E não há condenação para você. Amém? Então eu comecei a, no meio de meus amigos, dizer assim: o homem de Deus, ele não trai a sua esposa. Irmãos, eu quase fui apedrejado. Disse: o que é isso para estar falando no meio da gente? Eu disse: a partir de hoje a conversa é essa: o homem de Deus, ele não trai sua esposa. Então, três daquelas pessoas que estavam lá disseram: eu vou investigar a sua vida. Eu disse: pode investigar, fica à vontade. E durante 6 meses eles passaram a investigar a minha vida. E depois de 6 meses, eu disse: e aí, encontrou? Ele disse: rapaz, até o momento não encontrei. Me diga como é que você consegue. Eu disse: não é que eu consigo. É porque quando Jesus mora na gente, há uma transformação que vai além do casamento, que vai além do matrimônio, que vai além do que a gente acha que deveria ser. É Jesus que faz. É Jesus que muda. A gente não muda porque a gente quer mudar. A gente muda porque Jesus nos leva a mudar. Jesus nos transforma. E quando nos transforma, algo diferente acontece. Hoje de manhã eu disse: Senhor, essa palavra vai levar. Eu disse: então confirma, Senhor. Estava indo no trabalho. Chega uma mulher lá. E ela começa a chorar perto de mim. Automaticamente eu pensei que era Covid. Eu disse: meu Deus, é Covid.
Eu disse, você está sentindo algum sintoma? Ela disse, não. Eu disse, porque pode ser que seja Covid. Disse, não, não é Covid não, é Gaia. Eita, Jesus. Aí eu disse, por que a senhora está chorando? Ela disse, porque eu levei. Meu marido me abandonou. Ficou eu e essas duas crianças em casa. Meu filho chora de manhã, de tarde e de noite. E eu vim aqui para você me dizer o que é que eu vou fazer. Irmãos, eu fiquei sem chão. Porque é muito fácil a gente falar quando a gente não está na nossa pele. Mas quando está na nossa pele é muito difícil. Ela disse, eu assisto vocês. Desde a semana passada que eu escuto palavras que vocês têm dito. E se vocês estão falando, é porque esse Jesus, ele faz. E eu quero saber de você o que eu vou fazer. E eu comecei a falar dela de Jesus. Ele disse, sim, mas antes de falar de Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu disse, você ama o seu marido? Ela disse, eu amo ele, eu estou com ele há 12 anos. Eu disse, algumas vezes ele já te traiu. Eu disse, foi a primeira vez. A primeira vez ele ficou com essa mulher e foi embora com ela. Eu disse, você tem coragem de lutar pelo seu marido? Você tem coragem de perdoar o seu marido? Porque o problema não é apenas você dizer que eu quero ele de volta. É você perdoar de verdade. Isso é muito sério. E ela disse, eu perdoo ele de verdade. Eu disse, já que você perdoa, eu vou orar. Me levantei, pedi licença a algumas pessoas que estavam no atendimento, chamei ela para o canto assim e disse, eu vou orar. E a partir de hoje, eu vou apresentar você em oração. E a partir de hoje, eu creio num Deus que levanta até morto e imagina trazer o marido de volta. Agora eu quero te dizer uma coisa. Se você entregar, se você colocar Jesus em primeiro lugar, Ele vai fazer, não tenho dúvida. Mas se você quiser lutar com as suas próprias forças, se o seu marido já foi embora, voltar ele não vai voltar. Mas é você que escolhe. Aí o menino começou a chorar, o menino com 5 anos disse assim, meu pai me deixou por outra mulher. Eu digo, o que é que eu vou fazer? Minha mãe chora de manhã, não faz nem almoço. Eu disse, a partir de hoje sua mãe vai fazer o almoço. A partir de hoje vai ter mudança naquela casa. Aí, irmãos, a gente olha, aí diz assim, não, mas é um casal que não é crente. Mas quantos estão dentro da igreja nessa mesma situação? Muitas vezes você acha que já não tem mais solução. O seu marido não quer vir mais para a igreja, não quer andar com você. Não diz nem que você é bonita mais. Se esquece, né? Tão fácil a gente esquecer, né? A gente se esquece o que passa, né? Muitas vezes a bichinha só porque está com uma barriguinha a mais, ele já... Não é verdade? Aí quando a gente vai para a palavra, diz que nós devemos amar uns aos outros. E que nós devemos amar nossas esposas. Aí eu pergunto a você, meu querido, como a gente vai ter uma mudança real na nossa casa, na casa do Senhor, se a gente não cumprir o princípio básico. Básico que está aqui. Glória a Deus, aleluia. Há um tempo atrás a gente fez um encontro de casais. E nesse encontro de casais, convidamos alguns até Vitória, né? Foi muito bom. E o interessante é que uma daquelas irmãs que foram para o encontro de casais, o marido não era cristão. E o marido foi, que eu já achei interessante. É difícil com a mulher de Deus que está na casa do Senhor, que tem seu marido que não é crente, ele participar de alguma coisa na obra do Senhor. É muito difícil. É muito difícil. E aquele marido foi. E depois da palavra, aquele marido levantou a mão e disse, eu quero servir esse Senhor. E depois de um dia eu encontrei com ele na rua e a gente conversou um pouco. Ele disse, irmão, você sabia que a sua casa é bênção na minha casa? Eu chorei, meu irmão. Porque muitas vezes você não vê o que a gente passa. Você não sabe o que a gente passa em casa. Muitas vezes tem coisas que a gente não conta para ninguém, que só Jesus conhece a gente. Mas diante de tudo isso, a gente coloca Deus em primeiro lugar e faz aquilo que Ele chamou a mim
e chamou a você. Aquilo que mudou a nossa história. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele não olha para o nosso passado. A gente acha que Jesus olha para o nosso passado. Jesus olha para o nosso presente e olha para o futuro junto com Ele. A gente se esquece, porque muitas vezes a gente é tão cobrado. Porque é tão mais fácil a gente passar na cara dos outros, o passado dos outros. É tão mais fácil. Olha como é bom demais. Ah, o irmão pecou, errou. Eu sou. É muito fácil. Aí quando você olha para Jesus, Jesus diz: vinde a mim todo que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Em nenhum momento Jesus disse assim: vinde a mim, mas o teu passado eu vou passar logo para todo mundo aqui, para todo mundo saber quem tu és. Jesus diz assim? Então eu quero fazer um convite especial para você neste momento. Eu não vou me alongar mais. Eu quero convidar você para vir aqui na frente e a gente vai orar pela tua casa. Eu não sei o que você passa em casa, eu não sei a situação do teu casamento, eu não sei a situação dos teus pais. Muitas vezes você está aqui, é crente e seus pais não são crentes. Muitas vezes você está aqui, seu esposo não é crente. Muitas vezes o esposo está aqui, a esposa não é crente. Eu não sei da tua casa. Mas existe um Deus que mora nesta casa, que conhece a tua casa, sabe da tua necessidade. Eu costumo dizer que não existe nada melhor na vida do ser humano do que a sua família. O dinheiro pode dar algum conforto, pode dar carro, pode dar casa, moto, o que você imaginar, mas uma família bem sucedida não. E quer ver a coisa ir por água abaixo? A pessoa pode ter muito dinheiro, família destruída, sabe o que ele faz? Bota a cordinha, se não pega o revólver e peteco na cabeça. É assim que funciona. Mas eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se você sentir de Deus de receber essa oração, você vai vir aqui na frente. E nós vamos orar por você. E crendo que a partir de hoje a sua casa vai ser luz na tua cidade, na tua rua, aonde quer que você passe, vai ser luz. Porque a palavra do Senhor diz mais assim, porque em outro tempo eram as trevas, mas agora sois luz, e andai como filhos da luz. E nós vamos orar. A minha esposa vai cantar, João vai